Este artigo tratará dos limites psicológicos da personalidade e da agressão como um mecanismo de defesa para preservar a integridade e a autonomia do território de self. Não vou provar aqui a importância e a necessidade da agressividade para uma personalidade e considerar todas as suas funções. Vou-me deter apenas em uma dessas funções. A defesa dos limites psicológicos do self. É óbvio que qualquer território autónomo pressupõe a necessidade de ter limites e, consequentemente, sua defesa. Qualquer território, a fim de manter sua autonomia e identidade, pressupõe a existência de fronteiras. O território do self não é exceção. Neste caso, estamos falando de limites específicos. Os limites psicológicos do self. Os limites implicam a necessidade de protegê-los. A agressão é a arma de defesa dos limites. E esses problemas se devem principalmente à dificuldade de lidar com a agressão. A incapacidade do self de proteger seus limites. Maneiras inadequadas de defender seus limites. No primeiro caso, a pessoa é incapaz de proteger seus limites porque não tem uma arma adequada para isso. Ou melhor, ela acredita que não têm. Como resultado, todos que não são preguiçosos pisam em seu território, e ela tolera e reclama que os outros são ingratos, insolentes e insensíveis. Porque isso acontece. Eu chamo a situação descrita do fenômeno do gato de Leopold. Lembra-se desse personagem dos desenhos animados soviéticos? Por alguma razão, o gato Leopold decidiu que a única boa maneira de construir relações com os camundongos seria uma posição mundialmente criativa, expressa em sua intenção para com eles. Pessoal, vamos viver juntos. Só podemos imaginar como ele chegou a essa conclusão. Talvez, na infância, ele tenha aprendido que não é bom, feio, vergonhoso, ficar com raiva. Talvez ele tenha passado por alguma experiência traumática pessoal e, como resultado, decidiu que era perigoso demonstrar agressividade. Talvez. Não vamos especular mais sobre o que influenciou a formação de sua identidade tão pacífica. No entanto, o que podemos observar de forma inequívoca significa que não há espaço para agressão em sua autoimagem. Uma espécie de gato de bom coração, incapaz de ofender até mesmo um rato. O que temos como resultado? Nesse caso, seu território é pisoteado por todos que querem e que podem. Os camundongos perdem o medo e se comportam de forma não natural com o gato. Seria possível, é claro, culpar os camundongos. Eles não são bons. Não apreciam e não respeitam o gato. Mas os relacionamentos são como os esportes. Você joga da maneira que o adversário permite que você jogue. Os camundongos se comportam dessa maneira porque Kot não quer se conformar com sua natureza e assumir a identidade de um predador que sabe o que fazer com os camundongos. No final, vemos um gato infeliz e ratos insolentes que perderam o medo. Algo semelhante acontece com uma pessoa que decidiu que a agressão não é um bom estado de sentimento e que é ruim, vergonhoso, mau, feio, perigoso. O que fazer em uma situação como essa? Surpreendentemente, o desenho animado em questão tem uma resposta. Você se lembra de como o problema do gato Leopold foi resolvido? Ele foi ao médico, que lhe disse para tomar Osverin, um medicamento que aumenta a agressividade. Como resultado, a agressividade que estava faltando, mas que era tão natural para esse animal, voltou ao gato e tudo se encaixou. O gato se tornou um gato. Os camundongos se tornaram camundongos. O problema foi resolvido. Na terapia, nesse caso, não é tão simples. É necessário trabalhar no esclarecimento e na integração da imagem de si mesmo, desenterrando a história de sua formação, extraindo, introjigatos, aquelas sugestões, regras da experiência de outras pessoas, que a criança assimila inconscientemente devido à autoridade das pessoas que as dizem. Uma pessoa, que não é mais uma criança, terá de dar uma nova olhada nessas partes da experiência de outras pessoas e decidir, ela precisa delas. Eles se encaixam na situação de sua vida, na realidade em que ela vive. Caso não se encaixem, ajuste-os. A segunda variante dos limites do problema eu chamo de sentinela. Uma voz de alerta. Espere. Quem está vindo? Um tiro de aviso no ar. Se o invasor ignorar o aviso verbal, atirar para matar-se o intruso e ignorar o tiro de advertência. O invasor faz tentativas de invadir os limites pessoais, mas não é notado sem advertência verbal. O invasor está invadindo mais ativamente. Nenhum tiro de advertência. O invasor se sente em casa no território de outra pessoa. E então a pessoa não consegue suportar e abre fogo para matar. Uma pessoa que não havia demonstrado anteriormente nenhum sinal de agressão contra o perpetrador explode. Sua reação atinge o nível de raiva e até mesmo de fúria e, muitas vezes, é inesperada para o agressor,
que geralmente não está desconfiado. E a pessoa explodida geralmente é seguida por sentimentos de vergonha e culpa por suas ações inadequadas. Por que isso acontece? Uma pessoa que se encontra na situação descrita, em geral, tem uma sensibilidade reduzida à agressão. Como resultado, ela não reconhece os sinais de violação de seus limites e, quando eles se tornam excessivos, é tarde demais para reagir adequadamente. E, em sua experiência, não há formas de proteção civilizada de seus limites. Na maioria das vezes, estamos lidando com traumatização crônica. Uma pessoa esteve em uma situação de violência psicológica e, às vezes, física, por muito tempo, e teve de congelar sua sensibilidade para, de alguma forma, se proteger da dor causada por outras pessoas. O que fazer em uma situação como essa? A situação descrita sugere o trabalho com traumas de desenvolvimento. Essa variante implica um trabalho mais longo do que aquele em que a agressão é excluída da imagem do self. Eu certamente poderia escrever recomendações para aqueles que têm problemas semelhantes, mas eu as considero inúteis e sem sentido. Os artigos de psicologia podem ajudar, em minha opinião, apenas no primeiro estágio do trabalho com problemas. O estágio de percebê-los, e aqui não poupo meu conhecimento nem minha experiência. Para resolver totalmente o problema, você precisa trabalhar com um especialista. Não é necessário se envolver em auto-engano. Acredito que a melhor maneira de entender seus problemas psicológicos é a terapia. Todos os problemas pessoais que surgem em contato com uma pessoa precisam de outra pessoa para serem resolvidos.